Para quem vai fazer a certificação para medição de espessura, vai haver casos práticos de prova, perguntando não só na parte teórica, né, como também o examinador pode fazer as perguntas, né, sobre essa sistemática. Tá? Então, vocês têm que saber isso daí, tá bom? Comportamento das ondas. Tá? Então, nós temos aí algumas coisas importantes para imaginarmos o comportamento das ondas no ensaio por ultrassom. Quando nós falamos em incidência normal, tá? Nós falamos sempre na incidência das ondas longitudinais e também nas ondas transversais. De uma maneira geral, quando elas têm a transmissão e a reflexão em suas superfícies, né? A incidência oblíqua, sempre pensando sempre nas ondas transversais, nos ângulos inseridos no material de maneira oblíqua, transversal. Tá? Então, nós temos aí duas regrinhas, que é a lei de Snell e ângulos críticos. Atenuação. Atenuação é uma propriedade dos materiais, específica de cada material, que causa resistência à passagem do feixe sônico, à passagem das ondas sonoras, das ondas mecânicas no material. Então, nós temos aí as perdas por transmissão, o efeito de interferência e a dispersão do feixe sônico. São três fatores que causam a atenuação do feixe sônico. Veremos isso adiante com mais detalhes. Então, no comportamento das ondas, o que nós temos? Impedância acústica. Impedância acústica, ela é uma propriedade do material. Por quê? Ela é o produto da massa específica do material multiplicado pela velocidade sônica. Então, nós temos aí, né? Z seria a propriedade de impedância acústica. Essa sigla grega aqui, ela é a massa específica. E o V é a velocidade do som. A velocidade do som, ela também é uma característica específica de cada material. Então, todos esses fatores aqui unidos, né? A massa específica pela velocidade do som é em valor da impedância acústica. Tá? Isso é uma característica específica de cada material. Nós temos aí na literatura, junto à velocidade sônica dos materiais, nós também temos a grandeza nas tabelas da literatura aí das impedâncias acústicas de cada material. Vocês devem ter aí na literatura de vocês a tabela com esses valores. Então, a impedância acústica, ela é a facilidade, né, a permeabilidade em maior ou menor coeficiente que o material tem para passagem do feixe sônico. Ela está relacionada a isso daí. Então, nós temos aqui uma figura, tá, para que isso possa ser bem esclarecido. Incidência normal. Nós temos aqui um transdutor, um cabeçote, emitindo um feixe sônico no material. É um feixe sônico que ele está indo no sentido longitudinal desse material, então uma onda longitudinal. E nós temos aqui a divisão, nós temos uma interface para outro material, ou até mesmo um outro material de mesma característica. Então, o que é que nós temos aqui? Tá? Imaginemos aqui que seja um outro tipo de material, por exemplo, um material revestido. Imaginemos aqui que nós temos um aço carbono, e aqui nós temos um material de revestimento, né? Podendo ser aí um aço inoxidável, uma camada de aço inoxidável. Nós temos aqui a transmissão do feixe sônico. Quando nós chegamos na interface entre um material e o outro, devido à diferença de impedâncias de cada material, uma parte do feixe sônico vai passar para o outro material e uma outra parte vai ser refletida, vai retornar aqui. Porque a diferença de impedâncias vai causar essa obstrução. Vai permitir que uma parte passe, mas uma outra parte retorne. Quando que uma interface vai fazer com que essa passagem do feixe sônico não seja possível de ser transmitida? Apenas uma pequena uma porcentagem seja transmitida para cá.
quando a diferença de impedâncias for muito grande entre os materiais. Aí eu vou ter mais reflexão do que transmissão. E quando eu vou ter aqui, né, no meu feixe sônico, uma transmissão maior do que a reflexão, quando a impedância entre os materiais for muito próxima, for mais próxima possível, eu terei uma passagem do feixe sônico com mais facilidade para o segundo meio. Tá? Então, essa daí é a regrinha, né, onde nós vamos entender que uma descontinuidade interna, além de ser um vazio, ela tem uma impedância diferente ao material existente. Então, ela vai fazer com que o meu feixe sônico tenha uma grande reflexão, né, e eu receba aí essas ondas sônicas para que eu consiga determinar aí a profundidade dessa descontinuidade, tamanho e localização. Então, isso se deve também à impedância diferente dos materiais, internos no material, né?